Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade sobre a Europa. Na aula anterior a gente falou um pouco das características gerais sobre esse continente, tanto os aspectos naturais como algumas características de tamanho, algumas curiosidades. Dessa vez a gente vai avançar um pouco e agora vamos falar de um tema bastante específico e importante. Inclusive é um tema muito atual que geralmente quando se fala da Europa. Então a gente vai avançar um pouquinho e agora vamos falar especificamente da população europeia, que é importante a gente esclarecer. A Europa é um continente relativamente populoso, né? Tem 750 milhões de habitantes, possui uma população relativa de 72 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a população relativa seria a quantidade da população total dividida pela área territorial, e é um continente bastante povoado, embora tenha algumas diferenças entre as regiões. Algumas regiões são mais vazias, como a parte norte, devido ao frio intenso, e outras bastante povoada, que é a região ocidental. É um continente tão povoado, como a gente viu. Dos países mais populosos está a Rússia, levando em conta que quando a gente conta a população da Rússia, a gente conta também a parte asiática, embora as principais cidades da Rússia, como Moscou e São Petersburgo, estão no lado europeu. A Alemanha, com 80 milhões de habitantes, 82 milhões de habitantes. França e Reino Unido, com 59 milhões de habitantes. E a Itália vem logo depois, com 57 milhões de habitantes. Do ponto de vista de crescimento da população, que leva em conta a taxa de natalidade, o número de nascimento, o número de morte, do ponto de vista geral, o continente europeu apresenta um baixíssimo crescimento populacional. Então, é um continente que possui uma população idosa bastante elevada e possui uma pequena taxa de natalidade. Isso faz com que a população não cresça muito. Então, isso faz com que o continente esteja enfrentando dificuldades na reposição da mão de obra, que a gente vai ver que esse problema vai gerar outros problemas, isso aí a gente vai falar logo depois. Então, aqui tem uma tabela de alguns países do crescimento vegetativo. Então, de maneira geral, essa tabela é bem baixa, tem algumas diferenças entre alguns países, inclusive tem alguns países que é do lado esquerdo, como Lituânia, Bulgária, apresenta taxa de crescimento negativo, ou seja, há mais taxa de mortalidade do que de natalidade, levando em consideração que essa proporção é em porcentagem, tá bom, gente? Então, a taxa de natalidade necessária seria de 2 crianças por casal, e a Europa não chega nem a um filho em alguns países. Então, possui um baixo crescimento vegetativo. Esse baixo crescimento vegetativo e de natalidade seria sobretudo no leste europeu. Possui uma alta taxa de urbanização, isso faz com que o comportamento da população seja diferente, principalmente com o uso de métodos contraceptivos. Alta taxa de urbanização, alto custo de vida faz com que os casais pensem 2 vezes antes de ter um filho. E a própria participação da mulher no mercado de trabalho faz com que a mulher pense 2 vezes antes de ter um filho. Ela prefere seguir uma carreira profissional ao invés de casar, como era antigamente. A gente sabe que isso também é uma mudança de comportamento na sociedade. Esse reflexo que aconteceu na Europa aconteceu também aqui no Brasil, embora na Europa foi um pouco anterior esse reflexo. Aqui mostra a pirâmide etária de 2 países, que é a Rússia e a Itália. A Itália tem um número de idosos relativamente muito alto. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o censo, a Itália tem quase 1/3 da população de idosos. Qual que é o ponto negativo disso? O ponto negativo é que a Itália, e assim como alguns países da Europa, estão carecendo de mão de obra jovem no mercado de trabalho, e faz com que muitos desses países tenham alto gasto com o sistema previdenciário. Inclusive, muitos países começaram a adotar medidas como aumentar o tempo de contribuição e o tempo de aposentadoria, que a gente vai ver a seguir. Então, as causas desse envelhecimento são causadas por baixas taxas de natalidade, aliada com uma expectativa muito elevada. Então, muitos países têm expectativa de vida até acima de 80 anos. Então, muitos países da União Europeia estão sofrendo com falta de mão de obra para repor, e alguns países enfrentam problemas no sistema previdenciário. Então, faz com que alguns países, para suprir esse rombo, eles estão aumentando a idade de aposentadoria e também aumento de impostos para poder arrecadar. Devido a isso,
Isso faz com que muitos países começaram a incentivar a vinda de imigrantes na Europa. Então a gente vai ver o lado bom disso e também uma outra consequência. Devido a isso, muitos países, durante um certo tempo, começaram a estimular a entrada de imigrantes para suprir essa falta de mão de obra causada por envelhecimento de sua população. Então é muito comum o fluxo migratório de alguns países da Ásia e da África, sobretudo aqueles que são ex-colônias, e também países da América Latina para países como França, Alemanha, Itália e Inglaterra. Um exemplo que a gente pode citar, para quem gosta de futebol, a seleção da França, campeã do mundo na Copa de 2018. Boa parte do seu elenco, que foi campeão do mundo, é formada por descendentes de imigrantes, não só da Europa, mas também de outros continentes, sobretudo da África. Então tem sido também comum habitantes de antigos países socialistas do leste europeu e também da antiga União Soviética migrando para os países da Europa Ocidental, porque existe uma diferença social muito grande entre o leste europeu e a Europa Ocidental. A Europa Ocidental é a região mais rica, onde estão as grandes potências da Europa, e a região do leste europeu é uma região, do ponto de vista econômico, mais pobre. Então muitos imigrantes dessa região acabam indo para os países da Europa Ocidental. Então aqui tem alguns exemplos desses imigrantes da Europa. Então eu vou citar alguns, né? Não vou falar de todos, mas só para vocês terem uma ideia. Indianos, paquistaneses e ex-colônias africanas do Zimbábue, Quênia e Egito, no Reino Unido. Argelinos, senegaleses, tunisianos e demais africanos na França, que é o exemplo da seleção francesa. E alguns filmes franceses retratam muito a vida desses imigrantes. Latino-americanos e africanos na Espanha. A Espanha também é um país que recebe grande quantidade, não só de africanos, mas também de latino-americanos, inclusive brasileiros, argentinos. Africanos, albaneses, também descendentes de italianos no Brasil, Argentina e Uruguai na Itália. Então você vai encontrar muitas famílias que são descendentes italianos no Brasil que vão morar na Espanha e conseguem a dupla cidadania. Turcos, poloneses, russos, servos na Alemanha. E também não esquecendo de refugiados de guerra, sobretudo sírios, na Alemanha e outros países da Europa. É uma coisa que tem acontecido muito nos últimos anos, um grande número de refugiados de guerra nesses países. A Alemanha é um país que abriga boa parte desses refugiados. Um exemplo, o Bayern de Munique, que é o principal clube da Alemanha, abrigou alguns desses refugiados no seu centro de treinamento. Aqui é um mapa interativo que mostra de onde vêm esses imigrantes e qual que é o destino desses imigrantes para a Europa. Então você percebe alguns países, né, que manda fluxo de imigrantes. Você percebe que a Alemanha recebe boa parte desses fluxos migratórios, o Reino Unido, a França e a Espanha. São os países que mais recebem esses imigrantes. É bom lembrar, quando a gente fala de imigrante, a gente está falando do imigrante legal, mas também do imigrante ilegal, aquele que entra clandestinamente para os países, o que tem gerado bastante conflitos e bastante medidas mais restritivas de alguns países. Devido a essa entrada de imigrantes, por mais que ela fosse necessária para suprir a mão de obra, isso tem gerado uma outra consequência: o aumento do racismo, da xenofobia, sentimento nacionalista e um termo que é muito comum, que é a islamofobia, que eu já vou explicar para vocês. Então, muitos países da Europa começaram a aumentar a onda de grupos neonazistas e nacionalistas contrário a políticas de imigração na Europa. O imigrante, ele é visto na Europa como alguém que está tirando o seu emprego, tirando o trabalho e causando problemas nesses países. Alguns países relatam que aumentou o índice de violência e outros casos devido à entrada de imigrantes, que não foi comprovado. Soma-se isso ao fato de muitos imigrantes estarem na Europa de forma ilegal, que provoca medidas mais duras de alguns países em relação aos imigrantes, sobretudo aqueles ilegais. E outro termo que foi muito utilizado, que eu acabei de falar, que é islamofobia, que seria o repúdio à população muçulmana ou de origem islâmica. Esse sentimento aumentou muito após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e alguns atentados que ocorreram na Europa por grupos terroristas como o Estado Islâmico. Aqui eu acabei não colocando o exemplo, mas em 2015 teve 2 grandes atentados na França, e a França tem muitos imigrantes de origem árabe e também muçulmana, e que gerou muito sentimento nacionalista e de xenofobia.
Então aqui eu não vou abordar muito, não vou detalhar, mas alguns países estão fazendo medidas mais restritivas para esses imigrantes. Como o Reino Unido, por exemplo, fez uma lei com restrição de acesso a contas bancárias e serviços públicos para estrangeiros. A Alemanha vai limitar de 6 meses o acesso a programas sociais e autorizados de residência para imigrantes. A Grécia, que é um país que é porta de entrada para muitos desses refugiados e também imigrantes ilegais, também fez um código de imigração que facilita a naturalização de estrangeiro, mas, porém, a proposta é criticada por alguns conservadores. E na Itália, que é um país também que recebe boa parte desses imigrantes, já que fica muito próximo à África, ao Oriente Médio, também tem leis muito rígidas para barrar esses imigrantes. Então aqui é um retrato um pouco de como tem acontecido isso na Europa. Então aqui tem 3 exemplos de como ocorre essa questão dos imigrantes na Europa. A primeira imagem é uma embarcação de refugiados, eles embarcando para a Europa, muitos deles de forma ilegal. Inclusive, muitos deles não conseguem sobreviver nessa travessia, que é uma travessia muito perigosa. É muito comum cenas de pessoas morrendo em alto mar. Uma cena bem chocante aconteceu com o menino Ayla, que era um refugiado sírio, que acabou se afogando em uma praia da Turquia, que ele estava tentando fugir da guerra lá na Síria, e ele não conseguiu sobreviver e acabou morrendo na beira da praia. Aqui mostra na segunda imagem uma manifestação neonazista de grupos nacionalistas e xenófobos. E a terceira imagem é a seleção da França, campeã do mundo em 2018, onde boa parte de seus jogadores são de descendentes de imigrantes, seja dentro do continente europeu, seja de outros continentes. Pessoal, era isso. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço a todos e fiquem bem.